Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. E antes de começarmos eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com este vídeo, por isso continue nele até o final. Mesmo que você discorde de tudo que foi falado até agora, continue no vídeo, porque eu tenho certeza que as informações que virão a partir de agora vai te surpreender e muito. Bom, então vamos ler uma passagem muitíssimo interessante que está lá em Mateus capítulo 26, versículos do 62 ao 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondestes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus acabou de falar que desde agora eles, aqueles sacerdotes, viriam ele ao lado direito do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Bom, mas como que desde aquele momento ele poderia vir sobre as nuvens do céu se ele estava preso ali, sendo julgado pelos próprios sacerdotes? Então vamos entender agora o que ele quis dizer. Então vamos lá para Levíticos capítulo 16, versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Naquele tempo de Moisés, Deus estava falando para Moisés falar para Arão, que era o irmão dele, não aparecer no Santo dos Santos naquele momento em que Deus apareceria na nuvem. Mas o que significa isso? Isso significa um julgamento. Naquele tempo havia um julgamento que Deus fazia. Havia, na verdade, dois tipos de julgamento. Um dos julgamentos era o dia da expiação, que é uma das celebrações dentro das festas fixas, como nós já vimos em vídeos passados, que é justamente no tempo em que as almas do povo seriam afligidas. E um outro julgamento é o julgamento do próprio povo, do dia a dia do povo, da atitude em que o próprio povo tem uns com os outros. Um exemplo desse tipo de julgamento está lá em Êxodos, capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Eu vou ler até aí. Essa passagem é aquela passagem em que Jetro chega para Moisés e ele fala o que está acontecendo, Moisés. Então Moisés explica que o povo vinha até ele para perguntar as coisas, para saber como que eles deveriam julgar as próprias atitudes do povo. Então Moisés julgava a causa do povo, e ali era muito pesado para Moisés. Então Jetro fala para Moisés falar com Deus, e depois disso Moisés então designa vários homens para julgar ao próprio povo. E as causas menores e as causas mais difíceis eles levariam a Moisés. Mas isso aconteceu durante o tempo de juízes. Depois do tempo de reis, a coisa ficou diferente, a coisa começou a mudar. Em alguns vídeos passados, eu já mostrei que o povo, eles não quiseram ser orientados por Deus, pelos profetas, então eles quiseram um rei. Deus então permitiu que fosse ungido um rei entre o povo, e aí começa a mudar esse tipo de julgamento. Samuel então unge Saul e depois Davi, e depois quem sucede Davi é Salomão. Essa história nós conhecemos bem. Podemos ver esse tipo de julgamento lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos do 7 ao 9. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste,
povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Este momento é aquele momento em que Salomão pede sabedoria para julgar o povo dele, que era um povo grande. Então vimos que a sabedoria de Salomão não é essa sabedoria que a própria religião ela enalteceu. Salomão não era um homem tão sábio assim. Ele tinha os defeitos dele. A sabedoria dele era nesse aspecto, para julgar o povo, aquele povo numeroso. Ele era sábio nesse aspecto. Tanto que em outros aspectos ele falhou e muito. Ele não foi fiel a Deus completamente, adorando assim outros ídolos, como conhecemos a história. Mas enfim, essa não é a história que eu vou tratar aqui. Então vimos que esse tipo de julgamento ele acontecia naquele tempo, no tempo da lei, no tempo dos profetas. Então esse tipo de linguagem era muito usado naquele tempo. Quando Deus vinha numa nuvem, era para julgar o povo, significava julgamento. Agora então vamos voltar para aquela passagem em que o sumo sacerdote ele estava interrogando Jesus, e Jesus diz que viria nas nuvens, ao lado direito do Todo-Poderoso. Vamos continuar em Mateus capítulo 26, o versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis aqui ouvistes agora a blasfêmia. Então, logo após Jesus ter dito aquilo, que desde aquele momento, desde agora, vereis ele ao lado do Todo-Poderoso vindo nas nuvens, o sumo sacerdote entendeu que Jesus estava vindo julgar aquele povo, aquela geração, julgar eles. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque isso era um sinal de que alguém havia blasfemado naquele tempo. E ele estava mostrando para todas as pessoas que estavam próximas ali de que Jesus havia blasfemado, dizendo que ele iria julgar eles, sendo que era o próprio Jesus que estava julgando naquele momento. Mas era exatamente isso que eles não entenderam. Jesus ele iria julgar desde aquele momento aquela geração que rejeitou Jesus. E vir nas nuvens significa julgamento, vir com julgamento. Esse é o significado de vir nas nuvens. Só que ali vemos um outro problema também, e um grande problema. A hipocrisia do sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote, ele rasgou as vestes para mostrar ao povo que Jesus havia blasfemado. Só que ele, por ser sumo sacerdote, ele não poderia ter feito aquilo. Ele fez desobedecendo totalmente uma ordem que havia na própria lei em que ele dizia seguir. Que isso podemos ver lá em Levíticos capítulo 21, versículo 10. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgranhará os cabelos e nem rasgará as suas vestes. Então esse versículo de Levíticos diz que o sumo sacerdote ele não poderia rasgar as vestes. Então o sumo sacerdote, não se importando com um próprio mandamento da lei em que ele dizia seguir, mas para engrandecer o seu próprio ego, mostrando em que Jesus havia blasfemado, em que Jesus estava errado e ele certo. Então, voltando na passagem de Jesus lá em Mateus 26, vamos ler do 66 ao 68. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis aqui ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então essa passagem é a passagem em que Jesus é entregue e crucificado. Então eles interrogam Jesus e ali tentam julgá-lo. Mas eles não entenderam que Jesus ele veio para julgar aquela geração que matou os profetas e que rejeitou o próprio Jesus, que rejeitou o Messias. Então foi por isso que ele disse: desde agora me vereis
ao lado direito do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens. Ou seja, vindo sobre nuvens, vindo com julgamento sobre aquela geração. Só que eles, o sumo sacerdote, aqueles fariseus daquela época, eles não entenderam isso, porque eles imaginaram: como Jesus poderia vir com julgamento contra eles se era o próprio Jesus que estava sendo julgado ali, naquele momento? Mas eles não entendiam, porque eles tinham rejeitado que Jesus era o Messias, que Jesus é aquele que veio para julgar aquela geração, tirar o reino das 12 tribos de Israel e dar um reino a um povo que não era povo, como nós já vimos em vídeos passados. Então o significado de vir na nuvem não é vir nas nuvens do céu, vir nas nuvens como uma ficção científica. Jesus ele falou de uma maneira, numa linguagem em que aquele povo entendia, por causa da lei, por causa do tempo da lei de Moisés. Quando Deus vinha sobre a nuvem, ele vinha com julgamento. Então foi esse tipo de linguagem que Jesus usou com eles, porque eles entendiam. E um erro nosso que nós cometemos hoje é pegar esse tipo de linguagem que era para eles naquele tempo e trazer para o nosso tempo, quando nós deveríamos estudar as Escrituras e estudar a cultura e a linguagem que era usada naquele tempo para poder entender o que aconteceu. É como nos dias de hoje, quando nós falamos: eu peguei um ônibus ou eu tomei um ônibus. Nós entendemos esse tipo de linguagem, mas nem sequer em outros países eles falam dessa maneira. Se as pessoas falarem dessa maneira em outro lugar, as pessoas vão achar que ele ficou louco. Como é possível pegar um ônibus? Como é possível beber um ônibus? Não dá. Mas esse tipo de linguagem serve para um local, para uma região, para um tipo de cultura. E é o que acontecia naquele tempo. Então precisamos entender o tipo de linguagem que era usado lá para entender a história da Escritura. Vir nas nuvens significa vir com julgamento. Ele iria julgar aquele povo, que no caso era aquela geração. Toda a Bíblia ela tem uma história, e a própria religião, a religião desconstruiu toda essa história em que a Escritura nos conta, no que a Escritura nos diz, e a dificuldade de muitos entenderem e criarem assim uma ficção científica de cinema. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, eu espero que tenha sido uma informação muito importante para vocês. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!